como operar na parte da tarde, tá? Então, vamos conversar um pouco, bater um papo, tá? Sobre os macetes operacionais da parte da tarde, o que você deve levar em consideração para você estar aprendendo cada vez mais, não tomar nenhum tipo de surpresa, ou seja, vou te dar algumas coordenadas, um encaminhamento que é muito bacana, tá? Então, se esse tema te interessa, você que é uma pessoa que gosta de operar única e exclusivamente na parte da tarde, ou você só pode operar na parte da tarde, aí no horário de almoço em diante, se esse tema for interessante, aqui embaixo deixa seu like, já se inscreve no canal, tá? Porque você vai receber umas informações muito bacanas, se esse tema for legal para você. É uma maneira de encontrar se você está gostando desse tipo de conteúdo, para cada vez mais nós estarmos aí aprendendo juntos, não é verdade? Algumas dicas que eu vou dar a vocês, belezinha? Então, dicas do Marquinho da Bitrader. Bora lá! Seja você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Seguinte, o que acontece, galera? Perdão. Muitas vezes, a grande maioria das pessoas só podem operar aí no horário do almoço. Desculpa, gente, não é coronavírus não, engasguei. Muitas pessoas só podem operar no horário do almoço ou na parte da tarde. E muitas vezes, o que a gente acaba percebendo? A maioria das pessoas trabalham, estudam, tem uma vida muito dinâmica e muito corrida. E quando chega na Bolsa de Valores para operar, na parte exclusiva, na parte da tarde, já está com a cabeça a milhão. Porque está tentando resolver um problema que aconteceu de manhã, tem um monte de coisa para fazer, e aí que a pessoa se lembra que ela tem que operar na parte da tarde, porque caramba, olha, eu tenho que operar na bolsa, caramba, eu vou lá operar. Quando ela chega na mesa dela, ela abre o computador ou pega o celular e não presta atenção no que está acontecendo e vai no impulso. Já chega colocando ordem de compra, já chega colocando ordem de venda, ou seja, completamente errado. Então você pensa assim, olha essa historinha que eu vou contar, antes de eu começar os estudos efetivamente. Seguinte, imagina que a Bolsa de Valores é como se fosse uma grande guerra, uma guerra do bem, vamos falar assim, que desde as 9 horas da manhã aconteceu um monte de coisa, a bolsa subiu, caiu, teve diversos indicadores, muita coisa aconteceu, e você já está chegando aí na metade para o final da guerra, na parte da tarde, tá? Você chega de sopetão e você nem sabe, você está perdido, fala, caramba, o que está acontecendo aqui? Quer saber? Eu vou comprar, eu vou vender porque o mercado está assim. Então, muitas vezes você entra na bolsa por impulso. Então, este é o fator número 1, impulso. Fator número 2, você está muito distraído. Aconteceu tanta coisa no seu dia, né? Chefe, funcionário, de repente você está estudando para uma prova, alguma coisa assim, você já está com a cabeça meio atordoada e você vai entrar na bolsa de valores, tá? Só que você não está prestando atenção naquilo, você está prestando atenção em alguma coisa que aconteceu no seu dia, você está com a cabeça longe, fato número 2. Fato número 3, às vezes você vai querer operar no horário do almoço, mas você ainda não almoçou, então você está com fome, você está nervoso, que geralmente quando a gente fica com fome a gente fica mais nervoso, fica mais arisco, né? E vai querer entrar na bolsa de valores e não presta atenção nos detalhes. Então estes fatores são muito importantes você prestar atenção. Então, algumas dicas que eu vou te dar antes de eu ser um pouquinho mais técnico com você, tá? Para quem for operar no horário do almoço, tá? Contando aí do meio-dia em diante, eu aconselharia primeiro você almoçar, e aí parece um negócio idiota que eu tô falando, mas faz todo sentido que eu sou prova disso. Almoça, come bem, legal, seu nível aí de felicidade vai estar bacana, tá com a barriguinha cheia, agora você vai conseguir pensar com clareza, tá? É uma dica que eu posso te dar. Para outras pessoas não funcionam tanto, mas a grande maioria é assim.
certo? Recadinho número 2. Você quer operar na parte da tarde? Então você vai definir uma janela, o horário que você deve operar. Como assim, Marquinhos? Não é a hora que dá para operar, você vai operar. Não. Você tem que definir um horário na tua agenda. Você vai definir um horário na tua agenda. Beleza? Por exemplo, qual o horário da parte da tarde que é mais tranquilo no seu serviço, mais tranquilo na sua empresa, nos seus estudos? Marquinhos, meu horário aí das 4 às 4h30 é o horário do meu café da tarde, então para mim, beleza. Então este é o horário que você vai operar. Este é o horário que você vai se concentrar. Então não é qualquer horário, não é quando der eu vou operar. Começa aí a condicionar a sua agenda. Coloque uma regrinha que aquele horário, naquele dia, eu vou operar na Bolsa de Valores. Para justamente o seu cérebro condicionar que aquele momento vai ser o momento de você operar, certo? Outra regrinha, quando você estiver operando na parte da tarde, procure se concentrar, procure não conversar, procure não entrar no seu WhatsApp para ver de videozinho que te mandam, que acontece, é normal. Se você está operando, tá? Você está operando. Independente do horário, se é de manhã, no horário do almoço, na parte da tarde, você está operando. O seu nível de clareza tem que ser aquilo. Porque para você ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Show? Então são regrinhas básicas das básicas para você ter uma melhor clareza, um melhor foco no que você está fazendo. Show? Definiu isso daí? Aí sim você vai começar a sua análise da parte da tarde. Todo mundo pensa que operar na Bolsa de Valores é só na parte da manhã. Não, na minha opinião, o melhor horário de operar é na parte da tarde. É porque o meu tempo eu não consigo operar na parte da tarde, porque eu dou aula, eu gravo vídeo, eu tenho reunião, então meu dia é muito corrido. Eu sou um tipo de pessoa que gosta de resolver as coisas na parte da manhã, tá? Mas se eu pudesse, eu operaria à tarde, porque à tarde o mercado tem algumas características muito legais que eu vou passar para você. Então você definiu toda essa historinha que eu contei para você, o que você vai fazer? Vamos imaginar que um cenário, te dá dois cenários, um cenário do horário do almoço, meio-dia, e um cenário no final do dia, às 4 horas da tarde, tá? Intervalos aí, horário do almoço e à tarde, vamos falar assim que é o que a grande maioria aí opera, certo? Bora lá. Imagina que eu estou chegando agora meio-dia para operar, ou estou chegando agora 4 horas da tarde. O que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que está acontecendo naquele momento. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa de todas, eu vou entrar no InfoMoney, tá? Se você ainda não tem, já baixa esse aplicativo. O InfoMoney, ele é um app, tem no seu celular. Rapidinho você baixa o InfoMoney para você ver as principais notícias que estão acontecendo no mercado. E geralmente a principal notícia que está acontecendo naquele momento ou naquele dia vai estar em destaque aqui, ó. Vai estar extremamente em destaque aqui do lado esquerdo, tá? Aqui já acabou o pregão, então a notícia aí já é do término de tudo que aconteceu. Mas aqui vai estar mostrando alguma notícia que eventualmente vai sair. Por exemplo, vamos falar que neste dia que eu estou operando no horário do almoço, no horário da tarde, vai sair uma notícia aqui. Olha, ao 12h15, o presidente Jair Bolsonaro vai dar um depoimento. Então eu já estou sabendo que eu tenho que prestar atenção, que a grande notícia do dia vai sair 12h15. De repente, eu entro aqui e a notícia já aconteceu. Exemplos, tá? Aumentou o caso de coronavírus no mundo. Ou seja, provavelmente, sem ver o gráfico, eu consigo perceber que a bolsa deve estar caindo. Então é uma notícia muito impactante, já começa a assimilar um cenário mais de venda, um cenário mais de baixa. Então eu já vou me munir de informação. Opa, legal, já estou entendendo o que está acontecendo aí no meu dia, certo? Ponto número 2, eu vou vir aqui neste site ou baixar o aplicativo no investing.com e eu vou fazer basicamente a mesma coisa que eu faço na parte da manhã no comentário de abertura de mercado. Logo de cara, eu tenho que vir aqui em notícias, tá?
calendário econômico para saber se daquele horário que eu estou operando em diante vai sair alguma notícia pertinente. Exemplo, se eu estou operando meio-dia e eu vejo que de repente meio-dia e meio vai sair aí algum comunicado, o Fed, o Federal Reserve, Banco Central Americano, vai falar da taxa de juros nos Estados Unidos. De repente, às 4 horas da tarde, que é um horário que eu iria operar, vai sair aí algum comunicado do Bacen, Banco Central Brasileiro, e assim como outros indicadores. Então, eu antes de sair colocando ordem de compra e ordem de venda, eu tenho que entender o que está acontecendo na guerra. Calma aí, deixa eu me situar aqui no meio, justamente para eu entender o contexto, para aí sim eu vir a tomar uma decisão. Então eu venho aqui em calendário e já presto atenção. Opa, legal. Então esses horários aqui não vão me interferir ou vai interferir. O que eu vou fazer? Naquele exato momento, eu preciso ver como é que estão as cotações das bolsas mundiais. Precisa todas, Marquinhos? Não, só tem 2 que mandam na bolsa brasileira, nos países emergentes. Você vai vir aqui em índices e índices futuros. Tá? Você vai ver a cotação em tempo real, como que estão os ativos. Tá? Neste cenário, exemplo, eu vi lá que o Infomoney, a onda de coronavírus aumentou no mundo. É um fator que chama medo, ou seja, provavelmente a bolsa dos países emergentes, no caso o Brasil, vai estar em queda. Se eu entro aqui, eu vejo que a bolsa dos Estados Unidos está trabalhando em queda, por exemplo, e a bolsa da China, que são as 2 bolsas que nós observamos, que tem maior peso das economias mundiais, eu vejo que a bolsa da China de repente está em queda também. Então, opa, calma aí. As principais potências estão em queda, está tendo um surto de coronavírus, o mercado deve estar muito vendedor, o mercado de dólar deve estar explodindo. Então eu já vou matutando, calma aí, deixa eu entender. Para ter mais confirmações, eu faço a mesma análise da manhã na parte da tarde, galera. Eu vou vir aqui em Commodities, vou ver como é que está a cotação do petróleo em tempo real naquele momento. De repente, eu vejo que a cotação do petróleo está em queda também, e eu venho aqui em Commodities e vejo a cotação dos metais. De repente, os metais estão em queda também. O que eu quero te chamar a atenção? O mesmo comentário de abertura de mercado que eu faço de manhã, as análises, você tem que fazer também na parte da tarde. Você tem que fazer para você se situar aonde você está entrando. A partir do momento que você verifica tudo que está acontecendo, as notícias, as cotações, opa, legal, já me situei, já estou entendendo o que está acontecendo. Só dessa simples observação, que você demorou 5 minutos para fazer, você já está mais antenado. Aí o que você vai fazer? A gente vem no gráfico. Então, qual a análise que eu faço? Eu vou observar como é que está trabalhando aqui. Então, por exemplo, dia de hoje, eu entrei lá 4 horas da tarde. Eu vou vir aqui no meu programa, eu utilizo o Profit Plus, tá? Da empresa Anelógica. Primeira coisa que eu faço, eu venho aqui no índice Bovespa. O índice Bovespa, que é o termômetro da Bolsa de Valores, para eu saber se a Bolsa de Valores está indo bem, está indo mal, eu consigo ver como é que está o termômetro da Bolsa de Valores. Então eu chego, por exemplo, no dia de hoje, e eu percebo que o índice Bovespa, ele está com uma barrinha, aqui a última barrinha do dia, está formando uma barrinha vermelha. Uma barrinha vermelha significa que o poder de venda está maior do que o poder de compra, ou seja, o mercado ele está mais vendedor. Então eu vou fazendo um liga-ponto, o mercado está mais vendedor. Então por que eu iria entrar mais nas compras se o mercado está mais vendedor? Eu vou entrar mais com os grandes players de mercado. Interessante, legal. Outra análise que eu vejo, por exemplo, o dia de hoje, que está sendo gravado esse vídeo, dia 9 de julho. Eu vou vir aqui no mercado de índices. E o que eu vou perceber no mercado de índice aqui? Bora lá. Deixa eu colocar aqui no mercado de índice. Calma aí, deixa eu entender aqui o contexto. Deixa eu entender aqui. Ontem, a bolsa saiu porrando tudo para cima. A bolsa saiu porrando tudo para cima. E a bolsa teve um fechamento no dia de ontem aqui na casa dos 100 mil pontos. Então, calma aí. A bolsa porrou tudo para cima e fechou lá na casa dos 100 mil pontos. Legal, mercado muito comprador.
que eu tenho que prestar atenção? Calma aí. O mercado está muito esticado. Se eu olhar aqui para trás, ele está no ponto mais alto que ele atingiu. Ele bateu o ápice do índice futuro. Ele está lá nas alturas. Então eu acabo pensando assim, calma aí, deixa eu pensar direito. Se eu for um grande player de mercado, se eu for um banco, uma corretora, um fundo de investimento ou algum player de mercado, pessoa física e cheio da grana, se no pregão de ontem eu comprei no começo do pregão, eu comprei mais um pouquinho na parte da manhã, eu comprei mais um pouquinho no horário do almoço, eu enfiei a mão aqui na hora da parte da tarde e no final do pregão, eu comprei. Quanto eu estou ganhando de dinheiro? Nada, eu não estou ganhando dinheiro. Em qual momento que eu vou ganhar dinheiro? Eu só vou ganhar dinheiro a partir do momento que eu vender. Se eu compro, eu não tenho a liquidação, eu não tenho a realização. Em algum momento eu vou vender. Então, naturalmente, o que acontece no pregão de hoje? O pregão naturalmente não consegue passar da casa dos 100 mil pontos, que nós alertamos hoje ao vivo no comentário de abertura de mercado, tá gravado, depois que acabar esse vídeo aqui, dá uma olhadinha lá. E naturalmente, o que o mercado faz? O mercado faz aqui um canal de baixa e vem parar aqui na casa dos 99 mil. Então, logo nos primeiros minutos a gente já estava vendo o que estava acontecendo. Mas vamos falar que você venha a entrar exatamente aqui, ó, no meio-dia. Você entrou aqui meio-dia, chegou agora, subiu no bonde e quer aceitar da janelinha, que nem o pessoal fala. O que você tem que prestar atenção? Primeiro, ver o que está acontecendo na notícia. Segundo, ver os indicadores. Terceiro, ver as cotações das bolsas. Quarto, ver as cotações do minério e do petróleo. Quinto, ver o índice Bovespa. O que ele está fazendo? Sexto, analisar o contexto do mercado de índice aqui. Sétimo, da onde o mercado está vindo? Caramba, eu cheguei agora, meio-dia. Beleza, cheguei meio-dia aqui. E agora, o que eu faço? O que você está percebendo que está acontecendo aqui? O mercado, ele está caindo. O mercado está caindo, galera. Ele está em linha de tendência de baixa. O mercado está caindo. O volume de venda, a força vendedora está predominantemente maior do que a força compradora. Então, neste caso, as resistências são mais favoráveis do que os suportes, principalmente falando para os alunos da Bitrader. Dá certo operar suporte? Com certeza. Mas no período da pandemia, como está tendo uma volatilidade maior, uma amplitude maior do que fora da pandemia, você seguir a tendência, principalmente para quem está começando, a sua taxa de assertividade ela aumenta bastante. Não quer dizer que você não vai perder, porque a gente trabalha com renda variável, só que se o risco diminui, se você ainda não tem técnicas refinadas, apuradas, tá? É interessante você sempre entrar a favor do mercado. Então, se eu estou percebendo que o mercado está vendedor, as resistências, a ponta vendedora vai ser predominante no mercado de índice. Não queira achar um fundo, não queira achar um suporte para quem está começando. Espere um pullback do mercado, a reversão do mercado. Se você ainda não viu essa aula, em algum lugar aqui no canal da Bitrader tem uma aula muito legal, que é assim, ó, entendendo a reversão de mercado. Tem uns 50 minutos de aula. Você vai entender direitinho do que eu estou falando e identificar a movimentação dessas barrinhas aqui. Então, se eu tivesse que tomar uma decisão aqui, o que eu faria aqui? Eu usaria as resistências ao meu favor. Por exemplo, entrei meio-dia aqui. Eu vou usar a movimentação do mercado, o pullback do mercado sempre ao meu favor. Entrei nessa aqui, ó, meio-dia. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar ordens de vendas, tá, nas minhas resistências aqui. E olha o que acaba acontecendo. O mercado naturalmente ele bate e volta. Tá vendo? Ó? Ele bate e volta, usando sempre a ponta vendedora ao seu favor, a movimentação do mercado. Galera, frequentemente nós vamos postando os conteúdos diferentes para todo mundo.
Hoje a ideia foi falar um pouquinho aí de alguns insights de que você deve analisar na parte da tarde. Tamo junto, galera. Valeu, fiquem com Deus e até amanhã.